Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. Eu quero comentar rapidinho. Hoje à tarde nós recebemos a visita de alguns diretores do Sismar no gabinete. Creio que eles devem ter percorrido todos os gabinetes aqui da Câmara, protocolando uma denúncia no que se refere às condições do prédio dentro lá do centralizado, que fica a central de medicamentos aqui do município, que é o espaço responsável pela armazenação e também distribuição dos medicamentos. E o que o sindicato relata aqui são condições bastante precárias, inclusive no que se refere à temperatura. Vários medicamentos indicam na própria caixinha a temperatura adequada, variando de entre 15 e 30 graus a temperatura adequada. Eles foram registrar o espaço em loco, a temperatura chegou a 36 graus, e alguns funcionários, inclusive, disseram que tem dias que chega a 40. E a deficiência no armazenamento de medicamentos pode não só comprometer a eficiência, a eficácia dos mesmos, mas uma eventual até ação, porque eles estão dizendo aqui que estão encaminhando a denúncia também para o Ministério Público, Vigilância Municipal, Estadual, podendo resultar até mesmo num recolhimento grande de medicamentos e se constatar mesmo que pode ter sido comprometido. Enfim, a denúncia chegou hoje, eu acho que exige atenção da nossa parte, da casa, e nós vamos acompanhar o desdobramento dessa ação, uma vez que o sindicato já se propôs a levar a denúncia para outros órgãos de investigação, mas acho que é uma situação bastante grave, porque a gente está falando de saúde. E eu quero aproveitar aqui para ler uma carta que foi encaminhada para a bancada do PT, não sei se foi para os demais vereadores, que é uma carta da RENADE, Rede Nacional de Defesa do Adolescente, em conflito com a lei, que fala de um assunto, acho que é bastante pertinente, que vem sendo tratado, acho que de uma forma torta, nas eleições presidenciais. E eu vou ler a carta aqui, porque ela é rapidinho. O título é: Entidades se posicionam contrárias ao debate eleitoreiro sobre a redução da maioridade penal. As entidades abaixo-assinadas são contrárias ao recrudescimento da legislação que trata da criança e do adolescente no Brasil. Por esse motivo, ressaltam-se alguns pontos importantes abaixo elencados. Em primeiro lugar, a legislação que defende e trata dos direitos da criança e do adolescente no Brasil é datada de 1990, ou seja, foi publicada logo após a reabertura democrática do país. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente rompe com a cultura menorista presente nos códigos de 1927 a 1979. Além disso, a Lei 12.594, de 2012, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, trouxe modificações de suma importância no que diz respeito à execução de medidas socioeducativas. E, diga-se de passagem, ainda não foi implementada no país. Ademais, todos os tratados internacionais que versam sobre a temática, como as regras de Beijing, da ONU, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, de 89, e os princípios orientadores de Riad, também documento da ONU de 90, foram ratificados pelo Brasil, revestindo-se de status normativo constitucional, o que torna inviável a elaboração de legislação com eles conflitantes. Cumpre informar que foram registrados 22.077, número absoluto, em atos infracionais no ano de 2012. Extrai-se que os crimes hediondos, que são considerados mais graves, não são a maioria dos atos praticados por adolescentes. Pelo contrário, estupro e latrocínio, por exemplo, compõem 2,9% dos atos infracionais registrados em 2011. Enquanto os atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas respondem a 72% desse total. Além disso, cabe desmistificar o argumento de que a taxa de incidência de ato infracional tem aumentado. É bom lembrar que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aponta que, em 2014, chegamos a uma população carcerária adulta de quase 715 mil presos no país. Temos a terceira maior população carcerária do mundo, e isso não significa que estamos reduzindo a violência no Brasil.
Infelizmente, constata-se que, ao flexibilizar garantias que protegem esses adolescentes em situação de vulnerabilidade, sob o argumento de que cometem crimes muito graves, os candidatos apenas saciam a ânsia punitivista que demanda, de maneira irracional, o isolamento desses sujeitos. Tal proposta afasta-se dos princípios norteadores do ECA, em termos de proteção à adolescência, ao buscar punir cada vez mais adolescentes em situação de conflito com a lei, acreditando ser essa a solução para os problemas da criminalidade. Nos parece muito mais sensato, na tentativa de aliviar senso de justiça ao interesse social, palavras tão utilizadas por candidatos, propostas que garantissem efetivamente a implementação e aplicação do ECA e do SINASE em todo o território nacional, sendo possível selecionados por esse sistema de sociabilidade perverso. Ocorre que, ao relacionar de maneira superficial justiça social e segurança pública, os candidatos parecem desconhecer a realidade do cotidiano do sistema de justiça juvenil. Espera-se que os candidatos a presidente apresentem um compromisso de efetivar pactos e documentos normativos relacionados à política socioeducativa, como, por exemplo, a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por fim, destacamos que a sociedade brasileira não pode abandonar as conquistas sociais positivadas na Constituição Federal de 88 e reconhecidas a todo e qualquer cidadão. A essa dinâmica atribui-se a expressão vedação do retrocesso social. Não há, portanto, lei ou mecanismo subjacente à Constituição Federal que possa veicular decisões contrárias às conquistas históricas do povo brasileiro, sendo toda e qualquer medida anunciada flagrantemente inconstitucional. Por todo exposto, as entidades repudiam que essa e outras questões que pactuem com o retrocesso dos direitos relacionados à criança ou adolescente estejam sendo pautados no debate eleitoral. E aqui a gente tem a assinatura das diversas entidades, organizações, grupos, movimentos que assinam a carta, que compõem essa rede nacional, entre elas os SEDECAS, que são os Conselhos da Criança e do Adolescente de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Dom Luciano, a Ação Educativa, a SEDECA Emaús, Interlagos, Limeira, Maria dos Anjos, Minas Gerais, vários centros acadêmicos de universidades pelo Brasil afora, a própria Central Única dos Trabalhadores, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma série de conselhos de criança e adolescente de nível municipal. Mais um minuto. As pastorais, Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude do Distrito Federal, Pastoral do Menor. Enfim, esse documento aqui, ele pode, como a gente não tem um site ou uma página específica da bancada do PT, mas até por e-mail a gente pode disponibilizar, mas é um documento nacional também que pode ser acessado por qualquer cidadão, que eu acho que trata de uma questão fundamental para o nosso país, que é a proteção às crianças, aos adolescentes, e que não pode ser tratada da forma, muitas vezes, torta e oportunista que a gente vê como vem sendo pautado no debate das eleições presidenciais. Obrigada.